Bom, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, e que este seja um momento de reflexão, que este seja um momento de elevação dos nossos pensamentos, compreendendo que todos somos falhos, que todos ainda temos uma longa jornada para traçar, para caminhar, mas que durante essa caminhada nenhum de nós está sozinho. Que possamos nos abrir para todo o auxílio que merecemos e que receberemos, e também para todo o aprendizado que as situações que vivenciamos nos oportunizam. Agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por sempre olhar por nós. Que assim seja. Boa noite de novo. Bom, hoje, dando continuidade ao nosso curso, nós estamos conversando sobre aprendizados que são possíveis de serem extraídos do livro Metamorfose. E nós estamos seguindo capítulo a capítulo e hoje nós estamos no capítulo 17. E o tema de hoje é autoculpa, né? Acredito que seja um tema familiar a todos nós, né? Porque todos nós, em algum momento, se não agora, nos culpamos por algo. E para que a gente possa contextualizar, né, com o livro em si, esse capítulo é um capítulo em que nós temos, né, a descrição, né, do nosso personagem, o Jorge, já num momento um pouco melhor, né, da sua jornada, né? Ele já aceitou o auxílio, ele está buscando a sua melhoria, ele está buscando, né, se redimir de todos os erros que cometeu, mas ele se vê numa situação em que ele relembra esses equívocos, né? Porque ele se vê numa situação em que ele sabe que alguém que, né, ele de certa forma machucou no passado, né, está próximo dele, que é o pai da Júlia. E nesse momento ele começa a relembrar de tudo que ele fez de equivocado durante a vida dele, né? As mulheres que ele abusou, né? Os homens que ele tirou a vida, e aí ele se deixa levar pela culpa. Nesse capítulo tem um trecho que é a partir daí que a gente vai começar, que quando ele começa a alimentar essa culpa, né, por tudo que ele fez de errado, principalmente, né, neste caso, né, as vidas que ele tirou enquanto ele estava na matéria, né, a sua mentora fala a seguinte frase: você precisa se responsabilizar pelo que fez e não se culpar. Eu quis começar com essa frase porque todos nós, dentro, né, da nossa jornada de crescimento, de busca pela nossa elevação moral, né, principalmente dentro desse contexto da doutrina espírita, todos nós, em algum momento, já escutamos uma palestra, já lemos um livro que falava sobre a culpa. E, usualmente, quando a gente está falando sobre a culpa, ouvindo sobre a culpa dentro do contexto do espiritismo, essa frase é o que a gente geralmente ouve, que nós devemos nos responsabilizar e não nos culpar, porque a culpa é desnecessária, porque a culpa traz mais sofrimento. Eu não estou dizendo que essa frase está errada, muito pelo contrário. Realmente, ela vai ser o nosso norte, né? Vai ser o norte da nossa palestra inteira. Mas antes, eu queria convidar a vocês para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o que é a culpa e a diferença que existe entre culpa, né, se culpar e se responsabilizar. Porque essa frase, apesar de ser uma frase totalmente correta, de que nós devemos nos responsabilizar e não nos culpar, apesar de ser um conselho maravilhoso, não é um conselho fácil de seguir. E aí eu queria, né, que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre isso para entender por que que não é fácil. Primeiro a gente precisa entender que se responsabilizar sobre algo
é uma ação consciente de você admitir algo que você fez. Você admitir que fez uma escolha e que essa escolha gerou consequências. Então, isso precisa ficar claro. Se responsabilizar é um ato consciente de admitir as escolhas que você fez e as consequências que ela gerou. Culpa é sentimento. E só percebendo essa diferença, a gente já percebe que não é tão simples deixar de se culpar e passar a só se responsabilizar. Porque se responsabilizar é um ato consciente, você está fazendo de uma forma consciente, admitindo, né, uma escolha que você fez. A culpa você sente, porque ela é um sentimento. E não é tão simples controlar os nossos sentimentos. Não é tão simples deixar de sentir algo. Então, quando nos é falado, né, nós somos aconselhados a não nos culparmos e sim nos responsabilizarmos, embora esse seja realmente o caminho mais correto para que nós possamos, né, caminhar de uma forma mais branda, sem tanto sofrimento, apesar desse conselho ser maravilhoso, não é tão simples colocá-lo em prática. E aí, eu quero até retomar algumas informações sobre o que que é o sentimento e o que que é a emoção, para que fique mais fácil da gente poder compreender. E aí, né, fazendo até propaganda nas palestras da fraternidade, né, eu fui até buscar um curso de 4 anos atrás. Engraçado que a Adriana estava comentando antes da palestra, né, sobre vídeos antigos, e eu fui buscar, porque a gente teve um curso que o nome do curso era A Busca do Equilíbrio Emocional. E a palestra de abertura, que inclusive, né, eu até estava à frente dessa palestra, falava sobre inteligência emocional, sobre a diferença entre emoção, razão e sentimento. Então, se alguém tiver, né, tempo, curiosidade, vai lá. Há 4 anos atrás tem um curso, né, em que é destrinchado um pouquinho mais sobre isso. Mas, de uma forma bem resumida, qual a diferença entre emoção e sentimento? Óbvio que existem outros tipos de conceituação, se vocês forem buscar, bem mais aprofundados, mas aqui, bem superficialmente, para que a gente possa conversar, a emoção é a forma como nós reagimos aos estímulos que recebemos, tanto do meio externo quanto do interno. Então, a emoção é como nós reagimos àquilo que nos chega ou àquilo que aflora em nós. Então, se eu estou num trânsito e alguém no trânsito me dá uma fechada, a forma como eu reajo a essa fechada é uma emoção. É um estímulo externo, né? Um acontecimento no trânsito, né, cotidiano. Esse estímulo externo faz com que eu reaja. Essa reação é a emoção. Mas também pode essa emoção ser uma reação a algo interno, por exemplo, uma lembrança. Pode não ser que eu esteja recebendo uma fechada no trânsito agora, mas eu lembre que eu recebi uma fechada no trânsito em algum momento. Isso também pode fazer uma emoção, né, surgir em mim. Como que essa emoção acontece? Primeiro, a gente precisa entender que essa emoção, ela não é a mesma para todo mundo. Apesar de todo ser humano ele estar suscetível às emoções, a emoção ela está muito ligada ao nosso atual patamar evolutivo. Então, se eu estou no trânsito e recebo uma fechada de um outro carro, eu vou reagir de uma forma que representa exatamente quem eu estou neste momento. A Adriana, recebendo essa mesma fechada, pode reagir de outra forma. Por quê? Porque nós estamos caminhando, né, na nossa jornada evolutiva, mas estamos em pontos diferentes de evolução. Então, a Adriana, como é uma pessoa extremamente mais evoluída do que eu, ela recebendo essa fechada, ela pode ter a emoção da surpresa, né? Ela ficar surpresa com o que aconteceu. E só.
Agora, eu recebendo essa fechada, e olha que eu nem dirijo, e eu recebendo essa fechada, né, no trânsito, eu posso ficar com raiva. Por que que uma pessoa fica com raiva, a outra pessoa só fica surpresa? Isso depende do momento evolutivo em que nós estamos. Se você é uma pessoa que já superou várias questões, né, durante a sua caminhada evolutiva em relação à atitude do outro, você possivelmente não vai ter a raiva. Agora, a maioria de nós vai sentir raiva, nem que seja por alguns segundos. Porque essa é uma característica também da emoção. A emoção tende a ser momentânea. Ela vem, você sente, ela vai. Então, isso é emoção. E todos nós estamos sujeitos às emoções. Alguns mais sujeitos a determinadas emoções, outros a outras emoções, dependendo do nosso atual momento evolutivo. A questão é, emoção não é sentimento, mas o sentimento, ele nasce das emoções. Porque a partir do momento que eu começo a alimentar uma emoção, eu construo um sentimento. Então, a emoção, eu não tenho muito controle, entre aspas, sobre a emoção. Porque apesar dela refletir o meu atual estágio evolutivo, apesar dela refletir quem eu estou neste momento, e tudo isso, obviamente, ser resultado das minhas experiências, ser resultado das minhas escolhas, na hora que a emoção vem, eu não tenho como fugir dela. A emoção virá. Se eu estou num patamar evolutivo que eu ainda sinto raiva, eu vou sentir raiva. E eu não tenho como deixar de sentir essa emoção, né? Porque eu ainda, né, estou neste momento, então eu vou sentir. Isso eu não tenho como fugir. Você não tem como deixar de sentir uma emoção, mas você tem como escolher o que fazer com ela. O que você faz com as emoções que te assaltam, aí é uma escolha sua. Então, se eu começo a alimentar essa emoção de raiva, né? Começo a xingar esse motorista que me fechou no trânsito e continuo dirigindo, indo para o meu trabalho, continuo xingando e alimentando essa raiva, e passo o dia alimentando essa raiva, eu posso construir um sentimento de ódio. Seja pelo motorista em específico que me fechou, ou pelo que ele representa. Às vezes você sente ódio, não é necessariamente por aquela pessoa, até porque você nem sabe quem ela é. Muitas vezes você nem a viu, né? Você só viu o carro. Mas esse sentimento pode, inclusive, estar voltado para quem aquela pessoa representa. Então, por exemplo, se foi um motociclista, você passa a ter ódio de motociclistas de uma forma generalizada. O sentimento é uma construção. E você constrói a partir do momento em que você alimenta as emoções. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a culpa é um sentimento que você construiu de forma consciente, porém nem sempre raciocinada. Quando eu falo consciente, é porque nós já temos o nível de conhecimento suficiente para saber o que estamos fazendo, mesmo que não raciocinemos sobre. Então, eu não posso usar a justificativa, dar a desculpa que eu não sabia o que eu estava fazendo ao alimentar a raiva. Eu sabia. Mesmo que eu tenha alimentado essa raiva de uma forma não raciocinada. Mas eu me deixei levar por essa emoção, eu alimentei essa emoção e, no fundo, eu tenho consciência disso porque eu já tenho conhecimento suficiente, né? Eu não estou ali totalmente ignorante ao que está acontecendo. Então, o sentimento, ele é uma construção. A culpa é um sentimento, foi uma construção. Você constrói a culpa.
Só que apesar do sentimento ser uma construção consciente nossa, nós construímos os nossos sentimentos a partir das emoções que nós alimentamos, eu não tenho como deixar de sentir esse sentimento. A opção de construir foi minha. Eu sabia, eu estava construindo. Eu me deixei levar e continuei construindo. Mas, apesar de ser uma escolha minha construir esse sentimento, a partir do momento que ele está construído, eu não posso simplesmente escolher não senti-lo. Se eu quero não sentir esse sentimento, eu vou ter que fazer o quê? Desconstruí-lo. Se eu construir a culpa, eu não posso deixar de sentir a culpa imediatamente porque alguém me aconselhou. Eu preciso desconstruir esta culpa. E é isso que precisa ficar claro. Não estou dizendo que o conselho que o Jorge recebeu da mentora era um conselho, né, equivocado. Quando ela diz que o Jorge precisa se responsabilizar e não se culpar. Realmente é isso que nós precisamos fazer. Mas nós precisamos entender que a gente não faz isso da noite para o dia. Isso é um processo. E nós precisamos entender como se dá esse processo para que nós consigamos colocá-lo em prática. Fala, moderador. Temos perguntas. A hora que você quiser, tiver disponível, só falar, tá? Pode fazer. Tá bom? Então, errar é humano, persistir no erro é teimosia. Quando o erro se torna aprendizado, ele deixa de ser culpa? Vamos lá. Errar é humano, persistir no erro também é humano. Né? Não deixa de ser humano persistir no erro, porque se você persiste no erro, significa que você não aprendeu com ele ainda. Você só deixa de cometer um determinado tipo de erro, de equívoco, quando você aprende a não cometê-lo mais. Enquanto você está num processo de aprendizado, você vai continuar errando. Talvez não da mesma forma, não na mesma intensidade, mas você vai continuar errando. Se você, quando era um bebê, começou a aprender a andar, você não simplesmente levantou. Ah, não vou dizer que não exista, né? Talvez exista uma criança prodígio que do nada, um dia ela levanta e sai andando, né, totalmente equilibrada, mas geralmente ela vai começar a se escorar nos móveis e vai cair. Ela vai dar um passo e vai cair, ela vai dar dois passos e vai cair, até o dia que ela comece a andar tranquilamente. Mas é um processo. Então, o fato da criança cair a primeira vez é aceitável e o fato dela cair no processo em que ela está aprendendo a andar não é? Lógico que é aceitável. Persistir no erro também é humano. Significa que você está em processo de aprendizado. Então, nós erramos e continuamos muitas vezes cometendo o mesmo erro, por quê? Porque ainda não aprendemos. E nem sempre é teimosia, muitas vezes é porque nós ainda não conseguimos enxergar o caminho que a gente precisa tomar. A teimosia faz parte? Faz, mas não vou tirar, né, do ser humano o fato de que ele ainda vai cometer o mesmo erro várias vezes. Por quê? É um processo, é o que eu estou falando da culpa. Eu construo uma coisa, eu levo anos para construir. Eu não posso simplesmente desaparecer com isso que eu construí. Eu preciso desconstruir. Então, eu queria até que você continuasse. Você repete a segunda parte da pergunta. Quando o erro se torna aprendizado, ele deixa de ser culpa? Então, vamos lá. O erro não é culpa. O erro é erro. A culpa é o que você sente quando você flagra este erro, né? E por que que a gente se culpa, né? O porquê que quando a gente flagra um erro ou alguém flagra o nosso erro, né? Escancara esse erro para nós, por que que a gente sente culpa? É óbvio que vai depender de cada um de nós, né? Mas tem muita coisa envolvida aí. Pode ser vaidade,
A culpa, muitas vezes, ela reflete a nossa vaidade ainda muito forte. Por que vaidade? Porque nós temos dificuldade em admitir que somos falhos. Nós queremos ser perfeitos. E admitir a imperfeição dói. Admitir que eu ainda cometo equívocos dói. E eu não quero admitir. E isso é sim vaidade. Eu quero ser perfeito. Eu quero que as pessoas me vejam como perfeitas, mesmo eu sabendo que eu não sou. Eu não quero que as pessoas me vejam cometendo equívocos. Eu não quero que as pessoas apontem os meus equívocos. Eu não quero flagrar os meus equívocos. Eu quero só acertar na vida. Só que eu sou um ser ainda em processo de aperfeiçoamento. Quando você se nega a encarar o fato de que você é um ser ainda falho, a culpa possivelmente vai vir. Você se culpa por não querer admitir quem você ainda é. Também está relacionado a isso o medo e a insegurança. Muitas vezes, inclusive, resultado de traumas passados. Porque é o famoso, ou quando você ouve o famoso eu te avisei, né? Ou eu sabia que você ia fazer isso. Nós temos medo de sermos julgados, porque muitas vezes fomos gravemente julgados pelo outro e a gente sabe que não é algo agradável e não queremos passar por isso de novo. Nós temos a insegurança, né, de as pessoas vão me condenar pelo que eu fiz de errado e aí vem a culpa. A culpa também é resultado do nosso imediatismo. Nós queremos aprender para ontem. Comecei a estudar a doutrina espírita faz 5 anos, então já não erro mais. 5 anos já é tempo suficiente para eu ter aprendido tudo. Não. O processo de aprendizado é um processo gradual. Esse imediatismo de eu comecei a fazer evangelho no lar, então agora eu tenho que ser uma pessoa 100% harmônica, sempre em harmonia o tempo todo. Não, não é assim que as coisas funcionam. E aí, como nós somos imediatistas, comecei a estudar a doutrina, comecei a fazer evangelho no lar, e aí quando eu tropeço e caio, aí eu me culpo. Aí eu já devia estar fazendo diferente, eu já devia ser uma pessoa melhor. E não sou. Então, o erro, né, ele não é a culpa. O erro é o que, eu vou dizer que é o gatilho para que a culpa venha, para que a culpa ela acabe aflorando. O erro faz parte do processo de crescimento. Ninguém cresce sem errar. Ninguém aprende a andar sem cair. A gente sempre, num processo de aprendizado, a gente vai cometer equívocos. E isso não é culpa. Culpa é como eu lido com os meus equívocos. E aí, dentro da pergunta, quando eu vou deixar de sentir culpa, não é quando eu parar de errar. Porque se a gente for esperar parar de errar para parar de sentir culpa, aí a gente vai ter um problema muito sério. Porque a gente vai continuar errando durante muito tempo ainda. A gente para de sentir culpa quando a gente começa a entender que somos seres falhos. Quando a gente começa a respeitar os nossos próprios limites. Então não é quando eu parar de errar, deixarei de me culpar. Não, eu tenho que parar de me culpar ainda errando. Só que isso é um processo, como eu disse. A culpa é um sentimento construído e é uma construção a longo prazo, né? Nós estamos construindo há muito tempo e nós precisamos agora começar a desconstruir. Mais alguma pergunta? Tem várias. Pode fazer. Ó, no livro, a culpa se torna um obstáculo para a transformação de Jorge. Quais são algumas estratégias ou atitudes que podemos adotar para transformar a culpa em oportunidade de crescimento espiritual? Primeira coisa, a gente precisa entender que nada no mundo, eu não vou dizer nada que aí seria ser generalista demais, né? Mas basicamente, grande maioria de tudo que a gente vivencia
tem um lado positivo, né? Eu não vou dizer que não exista nada que seja totalmente negativo, porque pode existir, a gente só não sabe disso porque a gente não vivencia, uma vez que a espiritualidade que nos assiste sempre vai evitar que passemos por situações em que não haja aprendizado. Então, se nós estamos passando por algo, é porque existe algo de positivo aí. Então, se tudo que eu vivencio tem um lado positivo, mesmo que também exista um lado negativo, a culpa tem um lado positivo. Eu não posso encarar a culpa como 100% negativa. Ela tem algo de positivo. O que que tem de positivo na culpa? Ela me faz admitir que eu erro. Ela me faz enxergar o erro. Ela muitas vezes é um alerta constante para que eu não erre de novo. Então, a culpa, ela sim tem um benefício. O problema é que a culpa a longo prazo, ela pode começar a ser mais prejudicial do que benéfica. Mas ela não é de todo mal, né? Nenhum sentimento é de todo mal. Todo sentimento tem em algum momento algo que nos acrescenta. Então a culpa, ela tem sim o seu lado positivo. Muitas pessoas, ao se culparem, elas se vigiam, impedindo que elas cometam o mesmo equívoco. O problema é que a culpa, ao mesmo tempo em que ela te ajuda de um lado, ela cria outros problemas que você vai precisar lidar, né? Como foi colocado nessa pergunta, né, no caso do Jorge, a culpa ela se torna um obstáculo para o processo de crescimento. Então, por mais que ela tenha um lado positivo, se você continua alimentando essa culpa, ela vira uma âncora. Então, vamos fazer a analogia da âncora. A âncora para um navio é essencial. Um navio que não tem uma âncora, em alto mar, por exemplo, se ele está passando por uma grande instabilidade, ele fica à mercê. A âncora, muitas vezes, é o que vai manter o navio parado para ele conseguir passar por essa instabilidade e depois seguir, ou para que ele possa permanecer parado no porto. Então, a âncora, ela é útil, mas tem hora que você vai ter que puxar essa âncora. Porque se você mantiver essa âncora, você vai continuar parado no mesmo lugar. Então, nós somos esse navio que estamos em alto mar. E muitas vezes, no meio da tempestade, precisamos dessa âncora. Porque essa âncora que é a culpa nos mantém, né, presos para que a tempestade não nos leve para locais onde a dor vai ser intensa. Só que passou a tempestade, agora é hora de puxar a âncora e seguir. Qual é o problema? É que a gente mantém a âncora. E a gente cria, né, um apego a essa âncora, que a gente mantém ela ali e a gente continua parado no mesmo lugar. Então, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, sabendo tirar o proveito que elas, né, que ela pode nos trazer, mas também sabendo quando abrir mão e desconstruir esses sentimentos. Então, sim, a culpa ela pode se tornar um obstáculo, ela pode se tornar uma âncora que nos mantém parados no nosso processo evolutivo. Como desconstruir isso? Primeira coisa que a gente precisa entender para desconstruir a culpa ou qualquer outro sentimento é admitir que esse sentimento existe. O primeiro passo para você desconstruir algo é saber que esse algo existe. Então, é admitir a sua culpa. Admitir, sim, eu alimento, eu tenho uma culpa que eu alimentei e que eu construí. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender o que que essa culpa significa para você, o porquê você ainda se apega tanto a esse sentimento, ao ponto de continuar alimentando ele.
ao ponto de continuar cultivando ele. Por que que eu estou tão apegado a essa culpa? O que que ela me traz de alívio imediato que está me fazendo ficar preso a ela, me impedindo de continuar a andar? É medo? É medo de seguir em frente? É a insegurança de cometer o equívoco de novo lá na frente se eu não continuar alimentando a culpa? É o entendimento que eu ainda não tenho? Eu preciso compreender o que que essa culpa significa para mim. E para isso a gente vai entrar, né, em talvez o calcanhar de Aquiles da maioria de nós, que é o autoconhecimento. É se olhar no espelho, é avaliar quem você é avaliar quem você está. E para isso, não basta só olhar no espelho, o espelho físico que a gente tem dentro do banheiro ou no quarto. A gente precisa olhar para o espelho da vida. E o que que é o espelho da vida? São as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso encarar o que as pessoas pensam ao meu respeito. Eu preciso encarar como eu reajo às pessoas. Eu preciso encarar como as pessoas reagem às minhas atitudes e avaliar tudo isso de uma forma serena ao ponto de conseguir trabalhar isso em mim. Só que isso é um trabalho complicado, é um trabalho gradual, é um trabalho a longo prazo. Ninguém faz isso do dia para a noite e simplesmente desconstrói esse sentimento que durante muitos anos a gente construiu. A gente vai fazendo isso passo a passo. Fala, Bruno. O que você chama de se responsabilizar pelos erros? Vamos lá. Se responsabilizar, como eu falei lá no início, primeiro é admitir a falha. E eu vou até reformular. É admitir que você fez uma escolha e que ela gerou consequências. Por quê? Existe uma grande diferença entre se responsabilizar e culpar, que muitas vezes a gente não se atenta. Quando a gente fala em culpa, sempre vem à cabeça erro. Ninguém se culpa por um acerto. Nossa, eu sou o culpado pela alegria da minha família. Ninguém pensa assim. Agora, quando a gente fala responsabilidade, aí a gente entende que eu sou responsável pelos meus acertos também. Então, se responsabilizar, já diferente da culpa, te abre o leque de que você é responsável pelas suas escolhas. E essas escolhas nem sempre são negativas. Muitas vezes essas escolhas vão gerar consequências agradáveis, bem vistas, admiráveis. Então, se responsabilizar é admitir e reconhecer que as suas escolhas geram consequências. Pura e simplesmente. Por isso que eu disse que se responsabilizar é um ato consciente e não um sentimento. Porque, inclusive, você pode se responsabilizar se culpando. Eu sou responsável por ter machucado Fulano e Fulano está sofrendo por isso. Ponto. E me culpo por conta dessa situação. São duas coisas diferentes. Quando você se culpa, você está se responsabilizando. O problema é que você está se responsabilizando e se martirizando por isso. Se responsabilizar sem se culpar é admitir que você comete equívocos, que você comete acertos, que essas escolhas têm consequências e seguir em frente no processo. Admitir que as suas escolhas geram consequências, vivenciar essas consequências, aprender com essas consequências e se tornar uma pessoa melhor.
mas sem se martirizar pelos erros que cometeu, sem a autoflagelação. Porque a culpa, ela já está nessa outra casa. A culpa é um sentimento negativo, que por mais que tenha um lado positivo de te manter alerta para você não errar de novo, traz muito prejuízo. Porque quando você se culpa, você está se martirizando. No auge da culpa, você muitas vezes repete para si: eu sou o pior dos seres, eu sempre faço isso. Quando eu estou começando a achar que eu estou acertando, estou eu de novo errando. Você se coloca num lugar de um ser inferior. Enquanto se responsabilizar é razão, é admitir o ato de uma forma consciente e raciocinada. A questão é como trabalhar os meus sentimentos de uma forma raciocinada, como me responsabilizar sem me culpar. Eu preciso entender que eu sou um ser falho. Eu preciso respeitar os meus limites. Eu preciso respeitar o fato de que eu sou imperfeito e que eu cometo equívocos. E que tá tudo bem. Eu posso melhorar. E que os erros fazem parte do meu processo de aprendizado. O problema da culpa é a âncora que me mantém preso. Quando você se responsabiliza e segue em frente, cometi o erro, ok. Entendi que tem consequências negativas, vou ter que viver isso, vou ter que arcar com essas consequências, ok. Aprendi, vou tentar não fazer de novo, segue em frente. Agora, quando você começa a alimentar uma culpa excessiva, o que que você faz? Você joga a âncora e não segue em frente, porque você tem medo. Quando você se culpa demais pelo que você fez, você tende a não tentar de novo, porque você tem medo de errar de novo. Você se mantém naquele local, tipo, se eu faço toda vez que eu tento, eu erro, então eu não vou fazer. E eu vou ficar aqui parado. Porque eu não quero machucar ninguém, eu não quero me machucar mais. Só que qual é o problema? Navio parado não chega no porto. Navio parado não chega ao seu destino. Ele fica parado. E nenhum de nós quer ficar parado. A gente está aqui em alto mar, mas é para seguir a nossa jornada, a nossa caminhada de evolução. Pro- Deus escreve certo por linhas tortas. Em que momentos da vida percebemos que até o erro teve um propósito educativo? Eu não gosto muito dessa frase, coitado de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas. Quem torta as linhas somos nós. Então, na verdade, é, nós estamos escrevendo a nossa vida em linhas tortas. Deus está o tempo todo tentando acertar as linhas que a gente está entortando. O que ele faz é respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, somos nós que estamos, né, escrevendo a nossa jornada de vida. Deus não dá o suporte para isso, mas a escrita é nossa. O que ele faz é sempre que possível e sempre que for benéfico para nós, é tentar nos colocar de volta na linha. Então a gente está lá escrevendo, já está lá na outra folha, lá descendo, ele vem, volta para cá. E a gente volta e volta para cá. Então ele tenta nos colocar na linha reta e é a gente que foge. Repete a segunda parte da pergunta. Em que momentos da vida percebemos que até o erro teve um propósito educativo? Primeiro, quando a gente reflete e se dispõe a aprender. A gente precisa se dispor a aprender com as experiências que a gente vivencia. Enquanto a gente ficar teimando em se vitimizar, em se culpar ou culpar o outro, a gente se nega a aprender.
Para que eu possa aprender com a situação que eu vivencio, eu preciso me abrir para esse aprendizado. E uma das coisas que eu vou precisar começar a desconstruir para isso é a culpa. Eu tenho que começar a trabalhar esses meus sentimentos de uma forma mais raciocinada. Se eu cometi um grande erro há 2 anos atrás e estou há 2 anos me culpando por isso, está na hora de eu começar a usar o meu raciocínio para entender o que essa culpa significa para mim. Porque me culpar não vai fazer o erro sumir. Ninguém tem uma máquina do tempo que consiga voltar no passado e mudar as suas ações. Ainda bem. Porque se eu fosse capaz de voltar no passado, há 2 anos atrás, e me convencer a não cometer aquele equívoco, eu nunca teria o nível de conhecimento suficiente que eu tenho hoje. E, sinceramente, a gente precisa de uma máquina do tempo para que alguém me aconselhe a não cometer um equívoco? Tem gente me aconselhando hoje. Se eu não dou atenção para as pessoas que hoje me aconselham a não cometer um equívoco, por que que eu daria conselhos ao meu eu do futuro que volta para me alertar? Existe uma passagem na Bíblia que é a passagem que fala do Lázaro e do rico. E acho que todos conhecem essa passagem, mas o Lázaro é uma pessoa extremamente pobre, né, que passa fome, e o rico que esbanja tudo que tem. Ambos desencarnam, ambos estão no plano espiritual. E no plano espiritual, as posições se invertem. Quem agora sofre é o rico, e o Lázaro, ele é recebido de braços abertos e ele está muito bem. Por quê? Porque ele era pobre, agora ele foi exaltado no plano espiritual? Não, porque mesmo na vida material, ele passando por limitações, ele conseguiu perseverar, ele conseguiu seguir a sua caminhada sem se deixar abater. O rico, por tudo que ele fez durante a matéria, sua soberba, seu egoísmo, ele acaba caindo no plano espiritual. E aí, quando ele percebe que o que ele fez gerou essa consequência negativa, ele pede, ele implora que alguém volte na matéria e avise aos irmãos dele que é isso que acontece. Por quê? Porque os irmãos dele estão cometendo os mesmos equívocos que ele cometia. E a resposta que o rico recebe é: esse lembrete já foi dado. Se Jesus veio à Terra, se Moisés veio a, se todos os profetas reencarnaram para trazer o conhecimento. Se a espiritualidade está o tempo todo trazendo o conhecimento, do que adianta eu ir lá agora avisar? Eles já foram avisados. Todos nós somos constantemente avisados sobre os erros que estamos cometendo. Jesus tem uma lista de ensinamentos que, se nós seguíssemos ela, não cometeríamos os erros que cometemos. Mas ainda cometemos esses erros. Então não adianta eu me culpar agora que o erro que eu cometi lá no passado não vai mudar. Então o que eu tenho que fazer? Usar a resiliência, que é, se o erro já foi cometido, que eu possa então aprender com ele. Todo mundo aqui já deve ter ouvido um ditado antigo que o que não tem remédio, remediado está. Se eu não posso mudar o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer então? Tentar não errar de novo. Parece simples, mas não é. O problema é que quando eu me culpo excessivamente, eu não consigo sair desse eu cometi um erro. Eu fico só na primeira parte da frase. Eu cometi um erro no passado, ponto. Eu não passo pro passo seguinte, que é
vou tentar não cometer de novo. Eu fico parada, eu cometi um erro e eu fico me martirizando nisso. Eu tenho que sair desse ciclo. Porque para eu seguir na caminhada, eu tenho que despir, né, de todo esse peso que me segura, dessa âncora que me prende. Mas isso é um processo. E nós precisamos contar com todo o auxílio possível para dar encaminhamento a esse processo. Fala, Bruno. O autoconhecimento seria o farol que nos guia? Sim, só que esse autoconhecimento, ele precisa ser feito de uma forma caridosa. É por isso que nós temos direcionamentos para que esse autoconhecimento seja feito. Não é simplesmente encarar o espelho. Para que eu possa encarar o espelho de uma forma proveitosa, eficiente, eu tenho todo um direcionamento. Já me foi passado um guia para isso. Os ensinamentos cristãos são um grande exemplo disso. Porque se eu simplesmente tento encarar os meus erros sem o mínimo de caridade, aí sim que eu vou alimentar a culpa. Porque eu vou começar a encarar tudo que eu cometo de equívoco e vou começar ainda mais, a alimentar ainda mais essa culpa. Essa culpa vai virar um monstro. Então eu preciso encarar os meus erros, admitir os meus acertos, mas entender os meus limites. Respeitar os meus limites. Compreender que nós estamos numa longa jornada. Eu vou repetir agora o que eu ouvi há muitos anos atrás, da espiritualidade, mas pela boca da Adriana até. Se no passado eu tinha um diamante nas mãos e não sabia que era um diamante, simplesmente julguei que era uma pedra e joguei esse diamante na lama, eu não posso me culpar por isso, porque eu não sabia que era um diamante. Eu não posso me culpar pela ignorância passada. É a mesma coisa de você chegar para uma criança de 2 anos que quebrou uma janela, porque jogou uma bola na janela, um objeto na janela, e querer culpar essa criança de 2 anos por ter quebrado a janela, com o mesmo peso que você responsabilizaria um adolescente de 15, que já tem um nível de conhecimento muito maior. Quando você pega essa criança de 2 anos e a culpa por algo que ela não tinha noção de que estava fazendo e que, ou até tinha uma noção que não deveria fazer, mas não pensou muito a respeito, você não está respeitando o limite dessa criança. Quando a gente se culpa excessivamente e se martiriza, é a gente voltar para trás, olhar lá atrás e falar assim: eu sou culpado pelo que eu fiz. E começa a me martirizar, mas quando eu fiz? Eu achei que ia dar certo. Quando eu fiz, eu não sabia, ou pelo menos eu não tinha calculado que ia dar tanto errado. Eu tenho que respeitar a criança que eu fui. Não há 15 anos atrás, não há 20 anos atrás, mas há um ano atrás, quando eu achei que aquela minha atitude era a melhor atitude a ser feita. Quando eu fui invigilante e me deixei levar pelas emoções. Agora que eu tenho esse nível de compreensão, eu tenho que olhar para trás e falar assim: ok, aprendi, vamos seguir para frente. O autoconhecimento, ele precisa ser trabalhado de forma muito cuidadosa, porque o autoconhecimento por autoconhecimento, ele é perigoso. Quando você simplesmente começa a fazer uma lista do que tudo que você já fez, simplesmente só listando, existe um grande risco de você se culpar ainda mais. Você precisa se conhecer, mas também se respeitar. Porque essa é a chave.
Vamos pegar um exemplo. Se eu conheço uma pessoa hoje, nunca vi essa pessoa na minha vida. Conheço essa pessoa hoje e essa pessoa, ela vai me listando tudo que ela faz na vida. Ó, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Só com base no que ela faz, eu crio uma imagem que pode ser extremamente negativa ou extremamente positiva dessa pessoa. Se eu não a respeito como um ser que pode cometer equívocos, eu simplesmente vou resumi-la às suas atitudes, eu vou rotulá-la de acordo com o que ela fez. Então, quando eu trabalho o autoconhecimento sem o respeito, sem a compreensão, existe uma grande chance de eu me rotular. Então, o autoconhecimento é um processo complexo. Não é simplesmente encarar o que eu fiz. Não é simplesmente olhar no espelho. É trabalhar esse olhar com respeito. A gente fala muito de respeito pelo próximo, mas esquece que a gente precisa ter respeito por nós. E isso é crucial. Fala, Bruno. Como podemos confiar mais no processo divino de reajuste em vez de nos punirmos pelos tropeços? Vamos lá. O processo divino de reajuste sempre vai acontecer, porque sempre a espiritualidade que nos assiste vai tentar nos auxiliar para que nós consigamos reconhecer os nossos equívocos, para que nós consigamos aprender com os nossos equívocos. No entanto, esse processo divino de reajuste não faz milagre. Apesar dos milagres que Jesus fez, os milagres que agora precisam ser feitos na minha vida têm que ser feitos por mim. Os processos de reajuste, os processos divinos de reajuste, são auxílios que são me dados, mas eu preciso agir. O meu mentor pode fazer, né, de tudo para me auxiliar. Se eu me negar a aprender, se eu me negar a ouvi-lo, se eu me negar a enxergar, vai ter uma hora que ele vai ter que falar assim: tudo bem, então segue o seu caminho. Ele vai continuar me amparando, ele vai continuar do meu lado, mas ele vai deixar eu cair. Então, eu tenho que confiar nos processos divinos de reajuste, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar no meu mentor, eu tenho que confiar na espiritualidade superior. Eu deveria, mas eu preciso confiar em mim também. Eu preciso tomar a atitude de tentar aprender com os meus erros. Eu preciso encarar os meus equívocos com um pouco mais de caridade. Eu preciso agir. Porque se eu só confio em vir da espiritualidade, eu vou continuar parada. Porque a espiritualidade não vai me pegar no colo e me levar adiante. Sou eu que tenho que caminhar. Por mais que a espiritualidade me ampare, por mais que a espiritualidade me coloque o caminho na frente, a porta dourada com neon, pisca-pisca, dizendo: venha por aqui. Se eu fecho o olho, eu não enxergo. Né? A gente lendo as passagens bíblicas, né? Jesus fala da passagem estreita, da porta estreita e da porta larga. E a gente sempre tem a impressão de que a porta é para nossa evolução, para o reino dos céus, é uma porta estreitinha. Eu diria que essa porta é enorme, está iluminada com holofotes, pisca-pisca, neon, com várias plaquinhas, venha por aqui. O problema é que a gente fechou os olhos, tampou os olhos, colocou. É a gente que se nega a enxergar. Porque quantos alertas a gente já não recebeu? Jesus escreveu um mapa. Falou: ó, vem por aqui, você vai virar à esquerda aqui, vai seguir reto. Quando ele traz os ensinamentos, ele está dando um mapa onde a gente tem que seguir.
A passagem que ele fala, né, quando ele está se preparando, né, antes, né, de ser capturado, antes de ser crucificado, existe um momento em que Jesus conversa com seus, né, apóstolos, com seus discípulos, e ele fala: Eu já estou indo, em breve eu vou. Eu vou preparar o caminho para que vocês possam depois seguir para o reino dos céus. E ele é questionado: Mas como é que a gente sabe qual caminho seguir? É só seguir o meu caminho. Se você me segue, você vai chegar lá. O que Jesus estava dizendo é: se você segue os meus conselhos, você vai enxergar essa porta. A questão é que muitas vezes a gente se nega. E tá tudo bem, é o nosso momento evolutivo. Então, sim, a espiritualidade, Deus, né, Jesus, eles sempre vão, né, nos favorecer neste processo, né, de aprendizado. Mas a gente precisa arregaçar as mangas e começar a trabalhar. A gente precisa encarar o fato de que essa âncora, né, da culpa está lá no fim, no fundo lá do oceano, e a gente vai precisar puxar ela devagarzinho, né, porque ela é pesada, aprendendo e entendendo por que que a gente construiu essa culpa e desconstruí-la passo a passo. E é um processo longo. Ninguém vai deixar de se culpar nessa encarnação. A gente vai demorar um tempo ainda. Nós ainda vamos estar à mercê da nossa, né, nosso impiedoso julgamento, né, porque nós nos julgamos muito durante ainda algum tempo. Mas nós já estamos num patamar evolutivo em que a gente já consegue trabalhar, começar a trabalhar isso. Nós já estamos no processo de desconstrução desses sentimentos que nós construímos e que são negativos. Então, quando, né, eu comecei a nossa conversa dizendo que a gente tem que desconstruir a culpa, a gente já está desconstruindo. O fato da gente estar aqui hoje conversando sobre isso já mostra que a gente está tentando desconstruir isso. Só precisamos estar mais ativos neste processo, mais conscientes nesse processo. E por mais que sim, nós devemos, né, confiar em Deus, confiar na espiritualidade que nos assiste, devemos, mas precisamos encarar o fato de que nós é que vamos dar esses passos dessa caminhada. Fala, Bruno. Será que o remorso constante corrói a alma como a água sobre a pedra, ou pode lapidar o espírito se bem direcionado? Olha, o remorso constante, ele, como eu disse, tudo tem o seu lado positivo. O remorso, ele tem o seu valor, né? Você se arrepende, é uma coisa, você alimenta esse arrependimento, você tem um remorso, né? Você fica remoendo aquela situação, né? O remoer, o remorso já mostra que é uma coisa repetitiva, né? Você não é simplesmente encarei, entendi e segui, não, eu continuo alimentando. Esse remorso constante, que chega a ser uma redundância, chamar ele de constante, porque o remorso já é constante, ele tem o seu lado positivo, só que chega um momento que ele se torna mais negativo do que positivo. Então, na balança, ok, o remorso teve seu valor, agora já acabou, vamos parar e vamos mudar. Porque chega um momento em que ele está lapidando o seu espírito, mas chega um momento que ele começa a machucar demais. E é neste momento que muitas vezes a gente percebe que precisa de ajuda. Então nós temos que estar atentos. O ideal é que a gente não alimentasse esse remorso. Mas como nós ainda estamos nesse patamar evolutivo em que ainda a gente alimenta culpa, a gente ainda, né, ainda alimenta esse remorso, isso vai acontecer. Mas precisamos estar atentos para quando ele começa a doer demais, que é o momento que a gente tem que respirar fundo e falar assim: agora acabou, agora eu tenho que seguir. Então, por mais que ele
possa ser positivo, seria mais importante que a gente não o alimentasse. É o famoso escândalo necessário. Ele tem a sua utilidade, mas ele também gera consequências que você vai precisar lidar no futuro. Por quê? Como eu já falei em outro momento, numa outra palestra aqui, é quando a gente está colhendo o que a gente plantou, a gente está plantando de novo. Então, quando você está remoendo aquilo que aconteceu com você, você está gerando novas consequências. Então, você não está apenas lidando com o que aconteceu no passado, você está construindo o seu futuro. E é por isso que a gente precisa ficar atento a isso. E entender que, por mais positivo que possa ser, por um lado, tem um lado negativo que a gente vai precisar lidar com isso no futuro. Então, é ideal que a gente reflita e comece a trabalhar no hoje. Fala, Bruno. De que forma a persistência no bem pode substituir o desgaste da autoculpa? O fazer o bem é uma das formas talvez mais eficazes de você lidar com suas questões, né? Essa frase ela é bem pesada, né? Eu vou falar uma frase agora que eu acho ela extremamente pesada, mas ela é extremamente correta, que é da a Joana de Ângeles, que ela fala o seguinte: quem enxuga as lágrimas do outro não tem tempo de chorar. Eu sei que às vezes parece pesado porque parece que você não tem o direito de chorar. Não é isso. Você tem o direito de chorar. Mas quando você lida com o outro e você se dispõe a ajudar o outro, você trabalha as suas próprias feridas. E não é que você não pode chorar, é que você entende que não precisa mais. Então, quando você trabalha na cura do outro, você está trabalhando na sua cura. Quando você aconselha o outro, você também se aconselha. Então, no fazer o bem ao próximo, você está fazendo o bem a si. E é uma ferramenta de, inclusive, você lidar com as suas próprias culpas. Quando você encara o outro e percebe o outro, né, sofrendo pelo que ele fez, você muitas vezes enxerga que você está fazendo o mesmo. E ao aconselhar o outro, muitas vezes você ouve esse conselho e percebe que esse conselho é principalmente para você mesmo. Então, sim, fazer o bem é uma ótima ferramenta, é a ferramenta mais eficaz, não só de auxiliar o outro, mas de auxiliar a si. Quando Kardec coloca que fora da salvação, né, fora da caridade não há salvação, é exatamente isso. Fora da caridade, você está perdido. E não é porque a caridade é algo para o outro, a caridade é algo para você. Mesmo quando você aparentemente está fazendo pelo outro, na verdade você está fazendo por você. E você vai conseguindo trabalhar tudo isso que você tem em você. Então, sim, concordo plenamente que é na atitude do bem, fazer o bem, que você vai conseguir lidar com tudo isso. Né? Reconhecer quem você está e valorizar o fato de que você, mesmo com todos os seus defeitos, é capaz de fazer o bem ao próximo. E a si também. Bruno? Temos 4 perguntas, tá, Jane? Só para informação. Entendi que a transformação não acontece de forma instantânea. Ela exige esforço diário, passo a passo, desconstruindo antigos padrões, crenças e culpas que carregamos. Podemos afirmar que o processo é contínuo, desconstruir, aprender, crescer? Sim, ele é contínuo, é gradual. E é importante que a gente entenda isso não só para nós, não só no nosso processo de desconstrução, mas no nosso respeito também ao processo de desconstrução do outro.
Porque quando a gente olha para si, né? Quando eu olho para mim e percebo que para eu desconstruir essa culpa que eu alimento, né, em cima dos meus erros, esse processo é um processo longo, gradual, e eu começo a entender que eu não vou conseguir mudar do dia para a noite, eu começo a entender que eu também não posso cobrar do outro que ele mude do dia para a noite. Porque é isso que muitas vezes a gente faz. A gente até entende que é difícil, mas a gente quer que o outro faça hoje. Então, nós precisamos entender que é gradual, que é, né, contínuo, tanto para nós quanto para o próximo. E não só a culpa, todos os sentimentos que são negativos, que foram construídos, precisam ser desconstruídos passo a passo. Todas as nossas desvirtudes precisam ser construídas passo a passo. Isso leva tempo, isso precisa de esforço. E isso vale para nós e vale para o próximo. Então, eu preciso respeitar a mim e eu preciso buscar respeitar também o tempo do outro. Bruno? Estamos usando os nossos erros como os degraus de evolução ou como pedras de tropeço emocional? Às vezes um, às vezes outro, né? Eu nem diria degrau. Vamos pensar na pedra, né? A gente tá caminhando numa estrada e tá cheio de pedras no caminho. O que que a gente faz com essas pedras? Às vezes a gente tenta chutar para longe, às vezes a gente pega e põe na mochila que a gente carrega nas costas e começa a carregar um peso desnecessariamente, quando essas pedras poderiam servir para pavimentar a estrada. A mesma pedra que pesa na minha bagagem ou que machuca o meu pé quando eu tropeço, é a pedra que eu consigo pavimentar o caminho. Depende do que eu faço com ela. Então, os erros que eu cometi podem ser ótimas formas de eu crescer ou ótimas formas de me fazer sofrer. A escolha é minha. O que eu faço com os erros que eu cometi é uma escolha minha. Então, quando eu assumo isso e eu percebo isso, isso me dá um poder gigantesco. Eu tenho o poder de usar os meus erros para aprender e ser uma pessoa melhor ou para sofrer. Então, eu não quero sofrer, eu vou começar a tentar aprender com os meus erros. Mas não é fácil, porque eu posso falar isso da boca para fora agora de uma forma consciente, mas na hora que você está no olho do furacão, na hora que a culpa vem, é difícil você admitir e raciocinar de forma serena sobre isso. Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos ouvir o conselho quando vem. Porque isso que nós estamos conversando agora, a gente já ouviu várias vezes. Nada do que eu estou dizendo aqui é novidade. Nós já ouvimos várias vezes, em vários momentos, em várias ocasiões. Mas nós precisamos nos apropriar de forma mais consciente e raciocinada tudo isso, para colocar em prática de forma mais harmoniosa e mais caridosa. Bruno? Cada um carrega sua cruz. A autoculpa faz parte da cruz que escolhemos carregar ou é um peso que adicionamos por falta de entendimento? Culpa, a autoculpa, eu diria que ela é um peso adicional. A cruz que a gente tem que carregar, que na verdade é o fato de que nós fazemos escolhas e que essas escolhas podem gerar consequências desagradáveis e ter que lidar com essas consequências, ela não precisava ser tão pesada. Quando a gente alimenta excessivamente a culpa, a gente está colocando peso nessa cruz. Então, é nesse momento em que a gente tem que olhar para a mochila que a gente está carregando e perceber que a gente está carregando pedras que a gente não precisa mais. Elas foram úteis, foram importantes, mas está na hora da gente desapegar. Literalmente. A gente fala muito em apego, apego emocional às pessoas, apego emocional aos objetos, aos bens materiais, mas a gente também tem apego aos nossos sentimentos. A gente também tem apego aos nossos erros.
A gente tem apego às nossas verdades e a gente tem coisas que a gente precisa desapegar. Ok, eu errei, mas eu posso fazer diferente. Vou conseguir fazer hoje? Talvez não, mas eu posso tentar. E entender que muitas vezes, quando a gente alimenta essa culpa excessivamente, isso está querendo me mostrar outras coisas. Eu preciso admitir. Por que que eu me culpo tanto? Por que que eu fico remoendo tanto esse erro? Será que não é vaidade? Será que não é um medo? É uma insegurança? Por que que eu estou alimentando excessivamente essa culpa? Enquanto eu não olhar e não entender de onde veio essa culpa, por que que ela existe, eu não estou dizendo o acontecimento. Às vezes você não vai se lembrar do acontecimento, mas o que que ela significa para mim? Por que que eu sou tão apegado a essa culpa? Enquanto eu não lidar com isso de uma forma mais consciente, eu não vou conseguir abrir mão dela. Então, nós precisamos refletir sobre o porquê nos apegamos às nossas culpas, às nossas raivas, os nossos, né, ao ódio que muitas vezes a gente alimenta, essas verdades que a gente constrói que não são verdades. Bruno, Como é o processo de se culpar por não sentir culpa? Não se sentir mal pela situação, achando que você deveria sentir talvez por um contexto de pessoas ao seu redor. existem as situações em que você quer atender às expectativas do outro, né? Nós sempre queremos atender à expectativa, tanto as nossas quanto a do outro. Isso é um pouco da nossa vaidade? Provavelmente, né? Por vaidade, a gente quer atender, quer ser aceito, quer que as pessoas concordem conosco, né? E muitas vezes essas expectativas, elas são expectativas que você não consegue alcançar ou que, na verdade, são negativas. A gente, durante tanto tempo, alimentou essa culpa por errar, que quando a gente vê alguém que erra e não alimenta a culpa, a gente acha que tem alguma coisa errada. Mas por que que o outro não alimenta a culpa? Porque ele não entendeu o que é errado ou porque ele entendeu que pode seguir em frente? Ele admitiu que errou e agora está tentando fazer diferente. É isso que a gente precisa distinguir. Quando os outros cobram de nós que nós precisamos nos culpar, é porque as pessoas não conseguem entender que existe a possibilidade de admitir o erro e seguir em frente. E elas não conseguem entender porque elas não conseguem fazer isso. Como elas não conseguem apenas se responsabilizar e seguir em frente, como elas ainda alimentam a culpa, elas acreditam que todos devem fazer o mesmo. Mas alguém precisa quebrar esse ciclo. Se o outro não consegue fazer e você consegue, por que se culpar por não se culpar? Entende como é complexo e estranho você se culpa por não sentir culpa? Você se entristece por não estar triste? É um paradoxo que a gente entra que chega a ser irracional por falta de refletir. Por que que eu acho que eu tenho que me culpar? Por que que eu quero atender a expectativa do outro que acha que eu tenho que me culpar? Por que que eu tenho que atender a expectativa da sociedade de que eu tenho que me culpar? Isso eu preciso entender. Mas eu preciso entender o que que é essa culpa. O porquê que eu quero tanto atender essa expectativa. É entender o que é bom para mim, é entender, né, que óbvio, o que o outro me traz é importante, mas sou eu que estou caminhando. O martírio, o auto-martírio, gente, eu me chicotear pelo que eu fiz de errado não vai me levar a lugar nenhum.
Eu vou, para finalizar, eu vou pegar um trecho que eu comecei falando de uma frase que a mentora do Jorge fala para o Jorge, né? Que é: você precisa se responsabilizar pelo que fez e não se culpar. E eu comecei a nossa conversa dizendo que isso não é tão fácil. Sim, não é fácil, mas é necessário. Por quê? E aí é a continuação da frase. A responsabilidade lhe traz a possibilidade de aprender e melhorar-se, enquanto a culpa só gera mais sofrimento. Lembre-se que não é porque você já foi atendido no auxílio que você não corre o risco de cair de novo. A culpa pode nos fazer cair. A gente se apega à culpa como se a culpa nos impossibilitasse de cair, né? A culpa é uma âncora que segura o meu navio, me impossibilitando de cometer um novo erro. Só que eu acabo me impedindo de cometer acertos. Por culpa, muitas vezes, a gente deixa de fazer o certo, por medo de fazer o errado. E a gente para de andar. Nesse mesmo capítulo, a gente vê que quando o Jorge começa a alimentar a culpa, sem perceber, ele sai do hospital e vai para dentro de uma região umbralina. Ele começa a alimentar a culpa e ele se direciona para uma região umbralina. Nós estamos encarnados. Nós não fazemos isso, fisicamente falando. Eu posso alimentar a culpa e continuar sentado nessa mesma cadeira. Mas energeticamente eu estou me direcionando para onde? Energeticamente, eu estou atraindo quem? Quem eu estou atraindo para próximo de mim quando eu começo a alimentar irracionalmente a culpa? Possivelmente eu estou atraindo para próximo de mim espíritos que me culpam e espíritos que se culpam, porque ambos estão em sintonia comigo. Aqueles que também me culpam pelos meus erros estão em sintonia com a minha culpa. E aqueles que se culpam pelos erros dele também estão. E de qualquer forma, ninguém vai sair beneficiado com essa interação. Então, chegou o momento da gente raciocinar um pouco mais sobre aquilo que a gente sente. Então, voltando para o início da nossa conversa para a gente poder fechar. Qual a diferença entre se responsabilizar e se culpar? O se responsabilizar é usar o raciocínio. O se culpar é se deixar levar pelos sentimentos e pela negatividade. Nós precisamos usar o nosso raciocínio, não é deixar de sentir, a gente precisa sentir, mas a gente precisa usar o raciocínio para trabalhar esse sentimento, para lapidar esse sentimento, para desconstruir esse sentimento. A gente precisa raciocinar um pouco mais. Friamente, olhar para nós e falar assim: adianta alguma coisa eu ficar alimentando essa culpa? Eu estou ajudando alguém? O que eu estou conseguindo mudar com isso? Então, nós precisamos conversar conosco, nos fazer essas perguntas. E quando não for possível dar as respostas, talvez buscar quem possa nos auxiliar a chegar nessas respostas. Auxílio psicológico, auxílio espiritual, a amizade, relembrar os ensinamentos de Jesus, cada um de nós vai ter o nosso caminho. Este momento nosso agora de conversa é uma forma da gente fazer isso. Nós estamos aqui exatamente fazendo isso, raciocinando, mas não estamos deixando de sentir. Estamos tentando raciocinar os nossos sentimentos. A razão e a emoção não são antagônicas. Elas deveriam ser parceiras. Quem criou essa ideia que ou você é emoção ou você é razão, fomos nós.
quando na verdade nós precisamos ser os dois. Nós precisamos sentir as emoções, construir sentimentos de forma raciocinada. Porque quando você constrói sentimentos de forma raciocinada, você constrói bons sentimentos. Agora, os sentimentos negativos que já foram construídos têm que ser desconstruídos. Como é que você faz isso? De forma raciocinada. Então, usando a razão. O processo de metamorfose, que é o nosso processo de mudança, de reforma íntima, precisa da razão. Nós precisamos da razão para não alimentarmos a culpa e para desconstruirmos as culpas que já construímos. Tudo bem? Bom, se não temos perguntas, vou encerrar então. Agradeço a todos vocês e espero que a nossa conversa possa ter sido proveitosa para vocês, tanto quanto foi para mim. E a gente continua na próxima sexta-feira, num próximo capítulo com mais aprendizados. E que cada um de nós possa refletir, né? Onde tudo isso que a gente conversou, né, encaixa na nossa vida e como isso pode nos ajudar positivamente. Vou fazer a nossa oração para a gente encerrar e agradeço novamente a todos que me ouviram. Mestre Jesus, ainda somos pequenos, ainda estamos muito longe da sua grandeza, da sua sabedoria. Mas é com os pequenos passos que hoje já sabemos dar que um dia alcançaremos a tua luz. Que tenhamos força para não desistir. Que possamos enxergar a tua presença ao nosso lado, a cada passo, a cada tropeço, a cada acerto. Obrigada, Mestre, por sempre se fazer presente em nossas vidas.